Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta aqui na Giro Mix e hoje é segunda-feira. Vamos aproveitar para falar um pouco de futebol aqui, né? Começou mais uma rodada do Campeonato Paulista, segunda, meio de semana já tem mais movimentação também. Vou aproveitar para falar, eu estou trazendo dois convidados aqui para a gente bater bola aqui no nosso Linha Aberta. José Fernando Rabechini, a experiência a serviço do esporte, e o nosso André Grando. Sangue novo, a juventude chegando no esporte que é a garotada também. Boa tarde, Zé Fernando. Primeiros mais velhos, né? Primeiros mais velhos. Boa tarde, Vanderlei, ouvintes, internautas e boa tarde também para o André, né? Opa! Que é sempre um prazer estar aqui agora com a juventude. Isso com a juventude. Gostoso. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso André Grando. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá animado, André. Parabéns, fez 12 anos no último sábado, hein? Parabéns. Você lembra dos seus 12 anos, Zé Fernando? Lembro sim. Eu mudei para onde eu moro hoje. Ela na... Não exatamente no dia, mas... Ali é João 23. Eu fui morar, eu estava com 12 anos quando passei naquela casa. Poxa, então já faz pelo menos uns 15 anos que você mora lá, né? Pouquinho menos, 14. 14, é isso aí. Com o nosso Lucas Berlato aqui na retaguarda técnica e o nosso Linha Aberta aqui com a direção do nosso Jair Ribeiro. Não é leite. E vamos trazer aqui mais uma edição, falar de futebol aqui um pouco, né? Deixa eu perguntar aqui pro Zé Fernando. Zé Fernando, gostou dessa rodada do fim de semana do Campeonato Paulista? Como é que começou esse Campeonato Paulista aí? Ele começa realmente com todos os problemas de todos os anos, sempre é temporada, tudo, mas é sempre gostoso, a gente sente saudades do futebol, então quando ele vem, a gente está disposto a ver, mas ainda é muito cedo para qualquer prognóstico, senão o quarto colocado ganha, depois a gente fica sem saber, como foi o Corinthians ano passado, era a quarta força. Até metade do campeonato era a quarta força, depois ganhou, então, mas é que é muito cedo para se dar uma boa opinião, mas é gostoso, é sempre bom. Eu já estava com saudades do nosso futebol, né? Por quê? Mas o futebol internacional tá bem também, né? Tá bem, né? Sim, eu acho que tá bem, mas... E aliás, fazendo uma concorrência muito grande. A garotada, vou até perguntar para o André aí, tá muito mais ligado no futebol internacional, né? Futebol inglês, principalmente, né? Porque os melhores jogadores foram embora, né? Alguém me perguntou, acho que foi um dos meus filhos, até quem que eu achava que era o melhor jogador do Brasil no momento, no Brasil. Eu falei, nenhum. Ele falou, como nenhum? Eu falei, se vem um jogador de fora, participa de 19 rodadas, na verdade ele participou de 16, e é eleito o melhor jogador do campeonato, é porque todos são ruins. Não pode ter um... O rapaz veio para salvar um time que está na segunda, que ia cair para a segunda divisão, fez 16 jogos, e de repente os três principais... troféu aí que... Melhor, bola de prata, Gazeta, os próprios cronistas votaram como melhor jogador. Então é porque nenhum é bom, é todos ruins. Né? Você está falando do Hernanes, né? Exato, pode. Eu nunca vi uma coisa... Não vou dizer imbecil, mas que coisa esquisita. Um campeonato que teve 32 rodadas, é isso? Não, são 38. 38 rodadas, que já vinha de campeonatos regionais. Vem um rapaz aí, muito bom jogador, ninguém discute isso. Mas, de repente, faz 16 jogos, é o melhor jogador do campeonato. É estranho, é um campeonato... O nosso futebol, os principais jogadores foram embora. E o que aconteceu é que a gente está vendo, ele decaiu muito. Não, sinceramente, vou contrariar vocês, não taticamente, ainda gosto da forma que o futebol brasileiro joga taticamente. Eu prefiro o futebol brasileiro aos outros. Os outros têm grandes craques no momento, mas taticamente... Você acha que o brasileiro... Eu acho que é mais gostoso de assistir. Deixa eu pegar aqui, o André, o que você acha aí? Que você, se conversando com a garotada lá, vocês falam mais de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro ou futebol internacional? Campeonato Brasileiro e Champions League e outras ligas internacionais. Fala mais, né? Por exemplo, não fica só hoje futebol brasileiro. Fala bastante do Campeonato Brasileiro. Fala bastante? Fala. E o Campeonato Paulista? Campeonato Paulista a gente não fala muito ainda, porque ainda não começou as aulas, mas quando começar a gente vai falar. Você vê, só não começou porque não tem ainda. E o que você acha aí? Quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? O Hernanes veio aí e deu certo. Quem que você acha que foi o melhor do brasileiro, André? O Vanderlei.
Ah, o Vanderlei, goleiro. Ótimo. Eu também acho que tem outros melhores. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está participando com a gente aqui, ó. Você pode mandar uma mensagem dizendo o seguinte: hoje você prefere acompanhar um jogo do Campeonato Paulista, do futebol brasileiro, se prefere futebol brasileiro ou prefere acompanhar o futebol internacional? Você pode mandar aqui e colocar a cidade que você está. A gente sabe que tem muita gente de São Roque, mas a internet é o mundo sem porteira, né? Então você pode colocar: hoje você prefere o futebol internacional ou o futebol do Brasil? Aliás, é o seguinte, eu estava lendo uma notícia semana passada que o campeonato hoje, você tem transmissão de tudo, né? Tudo. Mas você sabia que a gente aqui no Brasil e fora do Brasil também em outros países, torcedores de fora da Inglaterra assistem mais jogos do que o inglês na TV? Porque tem um detalhe, o jogo do sábado às 3 da tarde lá na Inglaterra tem uma lei que não pode ser mostrado pela televisão, nem canal fechado, nem canal aberto. Por quê? Porque o sábado é o principal dia lá do esporte na Inglaterra. E tem uma tradição lá muito antiga de trabalhar até 1 da tarde, aí o operário ia para o estádio acompanhar. Então, para não ter uma concorrência da primeira liga com a segunda, com a terceira divisões, naquele horário não pode ter televisão. E é um pouco que falta aqui. Porque como que nós nos destacamos? O excesso de jogador que tinha aqui. Porque existia muitas equipes regionais importantes, né? Hoje em dia ficou com esse negócio de primeira, segunda, terceira, inventaram uma quarta divisão aí. E o que acontece? A maioria dos jogadores jogam 6 meses e ficam 6 meses parados. Se você tivesse, talvez, alguns tipos de regulamento parecido com esse, que beneficiasse também, como beneficia na Inglaterra todos e não só uma liga, nós teríamos mais equipes, faríamos mais jogador como antes. Você acha que então deveria ter assim, ó, sábado à tarde, não pode ter transmissão, canal fechado, canal aberto, para a gente ter um espaço para acompanhar o campeonato municipal ou outras divisões? Exatamente. Deveria que ter um horário reservado para isso. E que me perdoem, eu não vi na Europa, sinceramente, jogo 11 horas da noite. Mas eles estão querendo fazer na Inglaterra um jogo sábado 10 da noite, que eles poderiam transmitir. Sábado, sim. Sábado quando começou as transmissões de televisão de sábado, eu fui assistir um jogo São Paulo e Ponte Preta. Foi 2-0 para São Paulo. 2 gols de Terto. Certo. Foi uma delícia. Era ponta direita, né? Ponta direita. Nós assistimos o jogo às 8 horas, o jogo acabou por volta das 10 horas e nós tivemos uma noite para nós. E nós estávamos em São Paulo. Então isso é uma delícia. Jogo no sábado, às 9, talvez 10 horas, talvez na Inglaterra 10 horas seja um pouco melhor. Mas 9 horas, por exemplo, você vai no jogo e vai para noite. Não tem essa de voltar para cá tomar banho. Isso aqui é invenção para trocar o horário de televisão. Foi a invenção que a televisão punha os caras, vão em cá tomar banho. Imagina sair do serviço, tomar banho para assistir jogo. Não, conversa. O cara mora lá na Zona Norte, Zona Leste, não dá tempo. Eles quiseram mudar, na verdade, o horário e começaram a inventar coisas. Isso, eu era moleque, quando eu assistia isso, eu já achava um absurdo. E você sabe, cada vez vai ser pior, porque cada vez se segura mais no trânsito e cada vez está se empurrando o futebol. Não, é a novela, né? Exatamente. E é lógico, como é que você vai competir com uma coisa que monta isso? Eu conheço um pouquinho. Você monta um cenário e depois fica 6 meses ganhando dinheiro com aquilo. Não dá para você competir. Você ganha muito dinheiro com aquilo, não vai competir. O futebol vira um produto que eles ganham de uma outra forma. Pô, a gente já foi até para uma área aí de cinema do nosso Zé Fernando, essa parte aí. Então você acha que a novela 6 meses é muito tempo? Você ganha muito dinheiro, e você ganha muito dinheiro com ela. Que fica 6 meses 6 aparecendo meses lá. Aparecendo, enrolando capítulos, os caras têm contrato e por aí vai. Deixa eu voltar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, o que você acha que é mais importante hoje? Você acompanha mais Campeonato Brasileiro ou jogos internacionais? Pode mandar mensagem aqui pra gente, olha, o Fábio Augusto, acho que a bola da vez agora no Brasil é a Copinha São Paulo. No momento sim. E o pessoal tá vendo bem a Copinha? Tá vendo, né? Tá, André. Tá vendo, André? Tem bastante gente vendo. Tem. Aliás, quero dizer que o Oeste, que agora é o Oeste de Barueri, foi eliminado pelo Flamengo, mas contando lá com 5 jogadores do Paulistano de São Roque, revelados aqui. O goleiro Falcão,
que no jogo contra o Flamengo não foi bem, acabou fazendo 2 pênaltis, né? Mas ele estava lá marcando presença, né? Esteve em todos os jogos, e principalmente o zagueiro Maurício. Precisam trazer o Maurício um dia aqui, o menino tem 18, 19 anos, é realmente muito alto, muito forte, é um zagueirão, né? E tomara que ele possa ter sucesso aí. Vamos ver se continua no oeste ali de Barueri, ou pode de repente ser negociado contra a equipe. Tem o menino Tite, que foi campeão com o Paulistano na Copa. Foi realizada uma competição em 2016, não, 2016, é isso mesmo, 16, é que agora virou o ano, né? 2016, onde nós tivemos a participação dos clubes filiados à Federação Paulista, mas que não tem futebol profissional. E o paulistano foi campeão na categoria sub-15 e se destacou lá um menino chamado Tite, que mora ali na Vila Amaral, e estão falando desse menino aí, o meu cunhado, o Aguinaldo Granto, que está sempre acompanhando a gente também, o presidente do Paulistano, tá empolgado aí com a possibilidade de aproveitamento do Maurício, bom zagueiro, e do Tite, atacante. É bom, né? E é bom até futuramente numa transferência internacional, até o Paulistano pode se beneficiar com isso. Se beneficiar. Parece até que está tendo um bate-boca já, que eles não querem mais esse negócio de 5%, não. Os clubes? Vai subir, e tem até políticos envolvidos, não políticos brasileiros só, de vários países, porque o investimento e outra grana que entra é brava, né? Imagina você ter 20% aí a vida inteira do Neymar. Nossa, é uma boa grana. Ô Zé Fernando, deixa eu aproveitar de você aqui da sua experiência, o André já vai contar as novidades pra gente também, mas veja bem, o Maurício, por exemplo, que tá jogando aí no oeste lá de Barueri, ele começou, se eu não estou enganado, começou brincando ali na escolinha de futebol do Grêmio. Inclusive com o árbitro que comandava lá, o Guilherme Sereta. Sereta que está nos Estados Unidos, né? E sempre acompanha a gente, viu? Pode ser até que ele esteja acompanhando a gente. E aí ele começou ali na escolinha do Grêmio, tal, não sei se passou para outros lugares, mas ele disputou essa competição pelo Paulistano Sub-15. O Paulistano foi campeão e acho que ele estava no Sub-17. Aí surgiu essa oportunidade, ele foi para o Oeste. E aí fica assim, o pessoal do Paulistano falando, tá vendo aí o Maurício revelado pelo Paulistano. Quem trabalhou com ele na escolinha do Grêmio fala assim, não, olha ele aí, começou no Grêmio. E como é que é? Quem que revelou? É o Grêmio onde ele começou ou é o Paulistano onde ele disputou a primeira competição como federado? Ele pode... Quando você pega um aluno na 8ª série, ele passou pela primeira série. Então foi um processo. Isso é um pouquinho, vai até vaidade e talvez vá até dinheiro agora por trás disso. Mas é um processo. Ele começou em algum lugar, no Grêmio ele teve lá... Escolinha. Foi importante, alguém investiu nele ali, no treinamento, nos cuidados. Depois ele passou para o Paulistano, teve o outro, subiu um degrau e se vai agora lá pro... Pô, estão falando, eu ouvi até um comentário, pode pintar outra equipe aí, falaram, eu não sei realmente que equipe poderia ser, não sei se tem alguma coisa de Ponte Preta, mas alguma coisa que ele poderia participar de outra equipe. Exatamente, ele progrediu, quer dizer, todos colaboraram com a carreira dele, não tenha dúvida. Eu revelei, alguém ia descobrir esse negócio. Se o cara que muito normalmente bom, fica o time que é filiado, porque, por exemplo, o Zico, revelado pelo Flamengo, mas ele não jogou em tantos times lá no Rio de Janeiro, menininho? Menino, e tem uma reportagem, quem lia Placar, por exemplo, tem uma reportagem que ali em Quintino, a quantidade de jogador bom que foi famoso, tanto os Antunes lá, os 3 irmãos, dizem que o melhor morreu cedo. Então, que é o Arthur Antunes Coimbra e o Zico. Então tinha o Coimbra e tinha o Edu. Então, e tem o Antunes, que era o mais velho, ele jogou no América. Um pouco depois ele se formou advogado, tomou conta da carreira dos irmãos e faleceu com 50 e poucos anos ali. E não só ele, existia muita gente ali em Quintino. Então eu lembro dessa reportagem pra cá, quando eles faziam aquela pelada que punha as cadeiras na rua para fazer de gol. Eram timaços que tinham. E eles foram descobertos, subiram. Então todo mundo é meio dono fez parte do processo do jogador, da formação do jogador. Agora, puxa vida. Não tem, você acha que fica um pouco vaidade? Eu acho que é vaidade. Deixa eu perguntar aqui pro André Grando. André, quem tá mandando um abraço para você aqui é a Ivone Rodrigues Anselma, nossa vizinha, hein? Boa tarde, hein, André? Seguindo os passos do pai, mas não segue muito, não. Viu, André? O que você acha? O Maurício, por exemplo, aí, ele é jogador revelado pelo Paulistano ou revelado pela escolinha do Grêmio que se joga lá também?
Revelado pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Porque, por exemplo, hoje você está na escolinha do Grêmio lá com o professor Reinaldo, com o professor Ricardo e com o professor Luizinho. Se amanhã você é chamado para o São Bento de Sorocaba, e aí do São Bento você vai para outra equipe, você começou no São Bento ou começou no Grêmio? Comecei no Grêmio. Tem esses detalhes aí. Ô, Zé Fernando. Onde você começa é o lugar onde você é revelado. Aí, tá aí sua opinião. Vamos ver. O Eduardo Nogerini, fala, Wander. Bom ver o Zé Fernando, que me faz lembrar do grande Ribeiro, que juntos conquistaram grandes triunfos para São Roque na natação. O Eduardo Nogerini. Obrigado, Eduardo. Um abração. O Lázaro Cardoso está assistindo a gente em São João Novo, tá bom? Você pode mandar sua mensagem aqui também. Bom, são 16 horas e mais 29 minutos aqui no Linha Aberta, com apoio de Esqui Mountain Park, Turismo na Montanha, Regina Cosméticos, com grandes ofertas para você, Tiradentes não, Praça da Matriz, Doutor Estevô, Loja 100, ainda bem que tem Loja 100, Vale do Vinho para você, e também Chevrolet, Rockville. Eu tô com as placas trocadas que eu tô errando o monitor, né? Então vamos lá, agora para valer. Santandélia, Restaurante Fazendinha, com um rodízio maravilhoso para você, Esqui Mountain Park, Turismo na Montanha, antes de transmissão do esporte espetacular do esqui. Regina Cosméticos, Doutor Estevô e Praça da Matriz, Loja 100, ainda bem que tem Loja 100. Conosco também Vale do Vinho e o rodízio de pizza com massa folhada e sorvete, Chevrolet Rockville com grandes promoções para você. Conosco também Solo Regular, regularize seu imóvel, e também agora temos Solo Projetar, Fazendinha Santandelli Restaurante para você, do nosso amigo José Luiz Marque. Você vai conferindo aqui no nosso Linha Aberta também. Nós temos aqui a Radmed Exames Laboratoriais, a Radmed que recebeu um moderno equipamento de ressonância magnética, e o Autoelétrica Santa Quitéria, do nosso amigo Chiquinho. Chiquinho que entende de bateria, viu, Zé Fernando? Precisou de bateria, fala com o Chiquinho do Autoelétrico Santa Quitéria, entendeu? Tanto que em carnaval ele também analisa a bateria. Bateria. E tem que fazer, quem é bateria... Ô Zé, quando a bateria falha e tal... você já fez chupeta alguma vez? Mas a bateria para bateria. Ah, bateria para bateria, né? Isso, nada. Como eu falo o Chiquinho, eu sempre brinco, ô Chiquinho, tem feito muita chupeta? Aí falou, não, isso não existe, eu faço transferência de carga. Isso, transferência de carga. Transferência de carga, quer dizer uma coisa para você, viu? Bom, o pessoal pode mandar mensagem aqui pra gente, vamos falar aqui, ó, o Vicente Feitosa está acompanhando o nosso programa. Ô Vicente Feitosa, o Maurício, que está jogando lá no oeste de Barueri, que você foi acompanhar, ele foi revelado pelo Paulistano, onde ele disputou o Campeonato Sub-17, ou revelado pela Escolinha de Futebol do Grêmio, ou, sei lá, se ele participou também de Mairinque, porque ele é de Mairinque. Deixa eu fazer o seguinte, Zé Fernando, vamos começar aqui com os times. São Paulo. São Paulo tomou 2-0 do São Bento, você dá risada, né? E outra coisa, você viu a jogada ensaiada do gol? Bonito, nunca tinha visto, cara. Eu achei bem diferente. É isso aí, tá vendo? É futebol brasileiro, cara. Futebol brasileiro é o seguinte, ó. Os técnicos arrumam um pouquinho o time e deixam os caras jogar, sabe? A tática é essa. Eles têm a técnica muito mais apurada que os outros. Pode falar de Messi, de quem quiser. É um caso. Você pega 20 jogadores, provavelmente vai ter 10 brasileiros no meio. Pode ser do 10 para baixo. Mas a gente não está com uma safra para baixo, tá, não e tão quem boa? está melhor que o Brasil de safra? Tirando a Alemanha, que eles jogam muito daquela tática forte deles. Quem está melhor que o Brasil? Vá. Qual o grande jogador espanhol? Sérgio Ramos. Tá. E quantos Sérgio Ramos nós temos aqui no Brasil? Sério, temos um monte. Me diga para mim. Tem gente que joga mais que o Sérgio Ramos aqui, André? Não, com o Sérgio Ramos não, mas tem um estilo de jogo parecido com o Sérgio Ramos. David Braz que faz gol de cabeça. Eu só pergunto uma coisa para você, André. Tirando Barcelona e Real, qual time da Espanha disputaria o Campeonato Brasileiro e não brigava para cair que nem o São Paulo? Que não brigava, hein? Atlético de Madrid, Sevilha. Vocês acham que eles brigam para não cair? Não, para não cair? Você acha para não cair, então seria um Girona. Não, esses caem até lá. Tô dizendo qual outro time que viesse de lá. Aqui, por exemplo, hoje o Campeonato Espanhol, a liderança é do Barcelona. Segundo está o Atlético de Madrid. Terceiro está o Valência. E o Real Madrid é só o quarto. Esses times, se não fizerem tudo direitinho,
assim, sabe, não tiver problema de contusão, muita expulsão, eles terminam o Campeonato Brasileiro em 11º, nono. É um outro time que você vê que é bom. Os restantes são ruins. Eu vejo assim. Você vê que o futebol brasileiro, apesar de tudo, tem talentos. Tem, os jogadores são melhores. Quer dizer, eu vi Gerson falando outro dia que ele não jogaria. Perguntaram para ele, como você jogaria no Brasil? Ele falou, eu não jogaria de vergonha. Ele falou, eu teria vergonha de jogar atualmente. Mas mesmo assim, os jogadores brasileiros, eles são melhores. Você tira um ou outro ali que você coloca, na média. Tá, mas você mudou o foco porque a gente estava falando do São Paulo. Não, o São Paulo realmente foi por causa da jogada do São Bento. Por causa da jogada o São Paulo, veja bem, ele quer colocar um time para disputar o Campeonato Paulista, outro para disputar a Copa do Brasil, mas não tinha que entrar com força total no Campeonato Paulista? Eu acho que tinha que ter entrado. Não tem. Campeonato Paulista, se você cair, não tem problema. O brasileiro tem. Se cair no Paulista, o São Paulo foi rebaixado no Paulista. Mas é difícil. Aliás, o São Paulo foi rebaixado aquele ano lá em 87. Não foi. Se você pega, todas as vezes tem essa discussão. Esses dias eu vi até Juca Kfouri bravo. Ele tava bravo. Falou, os caras não lêem regulamento, ficam falando bobagem. Se você pegar o regulamento, ele foi feito um ano antes e não existia isso de cair. Eles inventaram. Na verdade, inventaram isso porque quase que Corinthians e Palmeiras caíram anteriormente. Se você pegar os campeonatos anteriores, estiveram balançando ali como o São Paulo teve. Mas também se salvaram bem e tal. O Corinthians também fez um excelente segundo turno e tal. Então eles fizeram esse regulamento, na verdade, porque também queriam diminuir a quantidade de equipes. E não conseguiam. Então eles inventaram esse regulamento que eles fizeram. Então foi um regulamento que não tinha aquele rebaixamento. Ele existia tanto que o São Paulo foi campeão no ano seguinte, nesse campeonato que ele teria que ser uma equipe de segunda divisão. Mas foi um negócio ruim, não foi bom. Né? Mas até aí não é o caso, viu? Eu acho que, se você for pensar pela temporada, pelo ano inteiro, o que o São Paulo está fazendo não está muito errado. Não, até estou pulando essa pergunta aqui, no bate-papo. O São Paulo deve jogar com time reserva no Paulista? Você acha que ele deve jogar com time reserva? Eu não digo reserva, eu acho o começo. Pelo menos até o jogo contra o Corinthians, eles não deveriam mudar. Contra o Corinthians tem que pôr titular, que tomar uma bucha do Corinthians complica. Mas até o jogo do Corinthians devia estar jogando a molecada. Está preparando bem aqueles... Veja quantas partidas eles vão fazer, os titulares. E mal preparado, Vanderlei. Quem conhece um pouco de preparação, eu, modéstia à parte, conheço. Quem conhece e sabe qual é o importante da pré-temporada, qual é a importância de você preparar bem o atleta. Porque eles vão ter problemas graves. Esse negócio de esporte é saúde, mas não o profissional. O profissional não é saúde. Eles vão ter problemas. Então precisa preparar bem. Então o São Paulo se deixaria do jeito que está. Pô, mas não pode empatar com o Novo Horizontino 0-0 no Morumbi. Isso é ruim. É péssimo, né? E outra coisa, eu vi um finalzinho do jogo, estava assim, 47 segundo tempo, o juiz tinha dado mais 5, o São Paulo partindo para o ataque, ali já estava no desespero, desabafo, porque ganhasse ali por 1-0 já amenizaria muito. Aí o time do São Paulo vai para o ataque, no Horizontino inteira na defesa, ali na linha divisória, recuou para o goleiro Sidão. Ali é um exemplo, falar, chuta lá pro meio da área. Lá pra frente, Demonstra que ficou com a bola, não sabe o que fazer com a bola. Não, tá complicado, tá sem. E o São Paulo tem um agravante. De repente, ele perdeu praticamente os 2 melhores jogadores do time. Hernanes e o Prato, que era o melhor centroavante. Se não era o melhor jogador, era o melhor centroavante. Não estava fazendo muito gol, mas estava sendo muito importante no São Paulo. E, então tem mais esse agravante. Além de não estar bem preparado, ele está tendo que remontar uma equipe assim, né? Então tá complicado. E eu acho que o São Paulo, mesmo com o Hernanes e coisa, não seria campeão de muita coisa. Não dá para brigar. A equipe realmente não... Mas quanto à parte de preparação, eu acho que é correto. Agora, precisa dar sorte aí de surgir um júnior aí. Deixa eu falar duas coisas aqui, ó. Primeiro eu tenho uma notícia triste aqui. O meu amigo vereador Guto Issa tá mandando informação que faleceu o pai do Amilcar Bozelli. Amilcar é morador tradicional aqui da nossa cidade. O pai se chama Amilcar Bozelli e o filho Amilcar Antônio Bozelli. Então faleceu o seu Amilcar Bozelli. E o sepultamento manda aqui que será às 5 da tarde. Obrigado ao Guto Issa pela informação e os nossos sentimentos à família Bozelli. Um abraço para o Amilcar Antônio Bozelli. Faleceu o Amilcar Bozelli pai. Esse é um recado. Estou recebendo aqui uma mensagem também
Cadê aqui? Do Edson Canguera. Cadê o Edson Canguera aqui? Onde foi parar a mensagem dele aqui? Peraí. O Edson Camargo, Edson Canguera. Tenho uma reclamação a fazer. Eu vi a entrevista com o Paulinho Capuzzo e ele menciona que eu estava no time da padaria que tomou a goleada do Coringa. Eu não estava nesse. Ele se confundiu com o time da padaria que ganhou a final. Ô Edson Canguera, você não estava... Quero que você venha bater um papo com a gente, que o Edson Canguera está fazendo um trabalho bem legal aí. Ele não era titular, mas ele estava no elenco, inclusive nesse jogo ele entrou algumas vezes. Entendeu? Então, obrigado ao Edson Canguera aqui. E a gente vai bater um papo. Vou trazer de novo aqui o Mauro Paulinho Capuzzo, o Edson Canguera. Se viu o Edson Canguera jogando ou não? Devo ter visto. Obrigado, Edson Canguera. Vou bater um papo com você. Deixa eu ver aqui, ó. O meu amigo Marcos Sotero, que é um São Paulino fanático aqui. O São Paulo é severamente prejudicado pela arbitragem. Eu quero que você venha um dia aqui, Sotero, para bater um papo com a gente. São Paulo é prejudicado pela arbitragem ou todo mundo é? Eu acho que os juízes também são ruins, tanto quanto o jogador. Mas o problema é que, bem no final do jogo... Tá aqui, né, ó, pênalti claro para o São Paulo, não marcado pelo Luiz Flávio de Oliveira. Eu vi hoje aquele árbitro que fez 3 Copas do Mundo aqui do Brasil, como é que é o nome dele? Já encerrou a carreira? Já. Você tem o Arnaldo César Coelho, não sei quantas Copas ele fez. Quem mais? Se quer ele é gaúcho. O Simon. Simon. Então ele explicou por que o árbitro errou. Ele estava na diagonal errada. Porque ele está em cima do lance. E ele falou, o jogador não tem que... O técnico tem... O árbitro tem que estar perto e não dentro. Ele estava dentro da jogada. Você não percebe todos os detalhes. Se ele está 2, 3 passos atrás e na diagonal correta, ele tinha percebido que foi um pênalti claro. Ele falou, não tem como não marcar pênalti. Então, não marcou porque ele estava mal posicionado. Então São Paulo foi prejudicado. Mas vai ter outro que ele vai ser... beneficiado. Exato. Esse tipo de erro é comum, não é... sabe, talvez aí a televisão, naquele negocinho lá deles fazerem assim, que eu ainda tenho minhas dúvidas, pode ser que resolva. Aliás, o André tem uma informação sobre isso. O que vai ter na Copa do Mundo, André? Vai ter árbitro de vídeo para prevenir esses erros de arbitragem. Tem a nota aí? Se tem mais detalhes nessa informação? Não, só isso só. Mas isso eu já sabia porque teve na Copa das Confederações. E deu uma confusão lá em alguns lances, né? Exato. Determinados lances vão ser confusos. Mas a quantidade de câmera hoje, acho que tira. Sempre tem uma câmera, como você vê lá no futebol americano, que é uma dinâmica diferente. Mas como você vê nesse esporte, sempre tem uma câmera lá que acha... tira sua dúvida completamente. Mas ontem foi muito claro. Mas eu volto a repetir, o São Paulo seguramente vai ser beneficiado com um lance parecido como esse. E o São Paulo vai pegar o Mirassol agora e já é o Corinthians no fim de semana? Ó, legal, hein? Então, depois ele faz mais uma partida fora que é contra o Madureira pela Copa do Brasil. Parece que vai ser no Paraná, porque eles venderam o jogo. E só aí que o São Paulo faz 2 seguidas. O Madureira vai jogar em Foz do Iguaçu. Paraná. Brincadeira, se o Madureira tivesse mudado o jogo ali para um estádio maior no Rio de Janeiro, mas para Foz do Iguaçu. Alguém pagou, né? Estão pagando e provavelmente o Madureira vai ser... Madureira não, o São Paulo é beneficiado, porque a renda... Nesses casos aí é 40%. E você lembra da música? Madureira chorou. Sabe por que Madureira chorou? Porque perdeu um desfile de escola de samba ganho, né? Não tem essa história. Não chuta. Era uma vedete, uma atriz que levou lá o teatro de revista para o subúrbio lá. E ela morreu afogada. Não vou lembrar o nome dela agora aqui. E aí fizeram a música Madureira Chorou. E não tem nada, você perdeu o câmbio. Olha, vai que cola. Vai que cola. Vai que é, meu. Como é... Vai que cola. Puxa vida, como é que eu esqueci o nome da escola que é toda azul? É a campeã atual do Rio Portela. de Janeiro. É de Madureira. E houve um ano que ela perdeu escandalosamente. Fizeram música. Poderia essa ser uma delas. Pode ser. Eu sabia que essa história. Eu já estou começando a acreditar na sua. O Carlos Alberto Castilho, um grande abraço a você, Vanderlei, e ao Zé Fernando. Um abração para ele. Carlos, só vim falando de basquete aqui, né? Faz tempo que a gente não
não se encontra. Nós vamos trazer segunda-feira falar de futebol, vamos, né? Vamos. O Marcos Sotero falou que o Simon estava a 1 metro do lance, e o Simon, quando apitava também, ele era horrível. Sim, não há dúvida. Não foi ele que apitou o jogo mais Brasiliense e Corinthians na final da Copa do Brasil, que até hoje lá reclama que o jogador do Corinthians fez falta no lançamento da direita. Era o Simon, não era? Era o Simon. Todos eles vão ter problema. Porque realmente é difícil, não é fácil. Qualquer lugar, se pega na Europa, ele deve falar bem disso. Ô André, como é que é esse negócio? Você acha que o árbitro está interferindo ou não? Não sei. Às vezes o árbitro não vê o lance e aqui no Brasil não é permitido o árbitro de vídeo, no Paulista, né? Uhum. Mas na Europa, alguns campeonatos, ligas ou campeonatos continentais têm isso. E agora, quero saber como é que funciona no videogame. Porque você está indo pro ataque lá, de repente marca o impedimento, de repente marca o pênalti. Como que é o árbitro do videogame? O árbitro do videogame, às vezes, é bem raro, mas às vezes ele erra. O do FIFA, às vezes ele erra. Às vezes você só encosta no cara assim na área, o cara se joga e o juiz marca pênalti. E os árbitros que tem no jogo da FIFA tal aí, também são árbitros reais ou eles põem os nomes fictícios lá? São reais. Às vezes tem, não sei se é real ou fictício, é que eu nunca vi. Tem um árbitro brasileiro no FIFA. Ah, é? Você lembra o nome? Eu não sei, acho que é Manuel Rui Barbosa. Ah, não, então é fictício, né? Fictício, eu não conheço nenhum. Você lembra do Serapião, né? Serapião, tinha. Então, Ontem Aires de Abreu. Ontem Aires de Abreu, entrevistei o Ontem Aires, faleceu. Eu fui na casa dele uma vez, ele morava na travessa ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele tinha realmente fotos maravilhosas. Ele me deu uma foto, ele tá assim no jogo do São Paulo e Corinthians, ele jogando a moedinha e tá assim, o capitão do Corinthians era Dino Sani. O capitão do São Paulo era o Mauro. Ele jogando, e sabe quem que era o repórter da TV Record esticando o microfone assim? Silvio Luiz. Não. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, nossa. Goulart de Andrade. 60. Vem comigo. Isso. Faleceu o Goulart de Andrade há uns 2, 3 anos. Deixa eu fazer o seguinte, vamos para um apoio cultural. Eu quero mostrar 2 entrevistas aqui da Radimed, que está com um moderno equipamento de ressonância magnética, e quero mostrar um pouco também uma entrevista. Vai passar lá, Zé Fernando, fazer um exame. E eu quero também falar aqui do solo regular, que você também tem o solo projetar, e a gente volta já aqui para falar um pouco mais de futebol. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do Santos, vamos falar do Palmeiras, e o Marcos Sotero está dizendo que Brasiliense e Corinthians foi Oscar Roberto Godoy. Eu acho que não. Eu achava que era o Simon, viu? Não, eu acho que não. Até porque o Godoy era árbitro da Federação Paulista. Vamos aqui, eu acho que aquele jogo brasiliense era o Simon. Vamos por um rápido apoio, vamos lá, Lucas Berlatti, a gente volta já. A rua estava tranquila, mas de repente chamou a nossa atenção que na Dom Pedro II, com a Rua Santana, começou uma movimentação, caminhões chegando. Estou ao lado aqui do Dr. Sandro, Dr. Gustavo. Dr. Sandro, o que toda essa movimentação que está ocorrendo por aqui, o que está desembarcando aí? Bom dia, Vander. Bom ter você por aqui. A gente está trazendo para São Roque um equipamento de ressonância magnética, um dos mais modernos do mundo. A gente tem muito orgulho de poder estar instalando esse equipamento aqui na cidade de São Roque para atender aqui a nossa população e toda a região. Como o Sandro frisou, esse aparelho ele tem um alto campo e permite uma acurácia diagnóstica muito mais específica. Isso vai ser fundamental para diagnósticos que às vezes precisavam ser feitos em outros centros diagnósticos em grandes cidades. Exatamente, essa sala foi feita para que o campo magnético do aparelho não tenha nenhuma interferência externa, interferência de carro, ônibus, o trem que passa aqui perto. Então é uma sala blindada, ela é toda blindada com alumínio e aço silício. Foi quase 1 tonelada aqui de aço silício para fazer toda a estrutura das paredes. Esse projeto tem mais ou menos 1 ano. Foi quando a gente adquiriu o aparelho e de lá para cá, o nosso engenheiro Mila, ele vem preparando a sala há uns 3 meses mais ou menos.
Todas as características técnicas deste projeto é determinado pelo fabricante do equipamento. É uma estrutura calculada para atenuar qualquer sinal externo em mais de 100 dB, ou seja, atenuação de mais de 100 mil vezes os valores da potência de sinais externos. Eu vou conseguir fazer um exame, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde. Aqui em São Roque, a Unimed, por exemplo? Com certeza, a Unimed São Roque vai ter a possibilidade de oferecer um equipamento de altíssimo nível para os seus usuários, que não vão mais precisar se deslocar para outras cidades, assim como os outros convênios que a RadMed tem. E a Unimed, como eu falei, é o convênio principal aqui da RadMed e da região, e vai ser muito beneficiada com a aquisição desse equipamento. E a ressonância é o top, né? É o top de linha da imagem, né? Seria um exame mais detalhado, mais fino, né? Para falar não entrar em detalhes técnicos, mas é o que todo mundo almeja, né? Para uma clínica, para um hospital de ponta. E graças a Deus estamos com uma ressonância novinha em folha, de última tecnologia, também para somar aí, ajudar a população e poder fazer o melhor possível aí para todos. Quando eu vim para cá, que eu me formei, não existia ultrassom. Ressonância era um negócio inimaginável, né? Não tinha como pensar. Então, a gente trabalhava com raio-x, praticamente com raio-x. Depois de um certo tempo, começou a aparecer o ultrassom, que era muito rudimentar ainda. Foi quando o Rogério veio para cá também, nós fizemos uma sociedade e as coisas foram evoluindo de uma maneira absurda. Aí o ultrassom foi melhorando e apareceu tomografia, ressonância, 3D e a vida vai indo. Sim, quando nós viemos para cá, eu e o Toninho, que começou a RadMed, a gente tinha um aparelho de raio-x, não tinha mais nada. São Roque só tinha aparelho de raio-x, não tinha mais nada, nenhuma outra tecnologia. Aí que nós começamos com esse equipamento de raio-x e hoje se desenvolveu muito. A gente nunca imaginou que São Roque iria ter aparelhos assim de ressonância como esse, de último tipo, última geração aí. E nesse momento o equipamento de ressonância magnética, que pesa em torno de 10 toneladas, vai ser içado para que possa chegar aqui até a sala. Trabalho realmente muito cuidadoso de toda essa equipe. É bem legal, então a gente acompanha aqui, vê a realização ali de um sonho que vai se tornando realidade. O Sandro com a Mauri, que é o administrador. É isso aí, tem que comemorar, né, Mauri? Porque trabalhou muito para chegar nesse ponto ali, né? Bastante, desde junho, maio, junho. A bola tá na risca do gol agora, né? Só tocar pro fundo. Só entrar com ela agora ali e já ligar na tomada. Projetamos em fases para receber a primeira ressonância, a tomografia e agora essa segunda ressonância. Quer dizer, já tem que fazer tudo preparado, pensando no acesso, até a distância da árvore tem que entrar ali, né? A distância da árvore. Agora a gente teve que abrir os vidros, abrir toda a parede para entrar essa segunda ressonância. E a gente está quase com o equipamento chegando. Nossa, não tem palavras. Porque toda a equipe fica na expectativa, né? E a torcida até o último momento ali para dar o espaço direitinho, né? Nem fale. Tem o equipamento, mas não perde a parte humana, o contato com o paciente. A RadMed está apoiada em 3 pilares, que é o atendimento humanizado, o investimento em tecnologia e o conhecimento científico. O atendimento humanizado, na nossa visão, ele deve ser em primeiro lugar, porque as pessoas precisam desse contato, precisam ter um atendimento diferenciado, porque são pessoas que muitas vezes estão doentes, outras não, que vêm para fazer exames preventivos, e o ser humano tem que ser mais valorizado que a tecnologia.
Pessoal, hoje eu estou aqui no Solo Regular, que tem uma novidade, o Solo Projetar. E por isso a gente vai conversar aqui com duas arquitetas, com a Adriana e com a Patrícia. A Solo Projetar veio como um braço da Solo Regular, né, para atender a demanda de projetos arquitetônicos que a gente está vendo que está crescendo bastante, tanto residencial como comercial. E a gente quer oferecer um serviço cada vez melhor para os nossos clientes, então a gente vai se aprimorando. E aí veio a parceria com a Patrícia, que é a especialista em arquitetura de interiores, e aí ficou melhor ainda essa Solo Projetar. A arquitetura de interiores engloba o projeto arquitetônico finalizado completo. A gente vai trabalhar com iluminação, com escolha de revestimentos, com pontos específicos de elétrica, hidráulica. Tem uma diferença aí entre decoração e arquitetura de interiores. O arquiteto de interiores, ele pode movimentar uma parede de lugar, um ponto específico de eletricidade de lugar, tal. Hoje os condomínios verticais, né, prédios, tal, é exigido essa responsabilidade técnica de um profissional qualificado, formado para isso. Construir nesse imóvel regular vai lhe poupar um gasto lá na frente muito maior do que para regularizar ele agora. E a gente consegue dar essa assessoria até mesmo antes dele comprar esse terreno. A gente consegue olhar essa documentação até para aconselhá-lo se vai ser um bom negócio juridicamente falando, para poder construir depois lá na frente com segurança total. A arquitetura de interiores, na parte comercial, é importantíssimo. Tá aí, a concorrência tá grande, né? Estamos com essa crise toda aí. Então, quem sai na frente é quem está com o seu ambiente comercial agradável, atrativo para o consumidor, né? Uma loja bem organizada, bem atrativa, vai atrair mais clientes. Assim como um restaurante, além de oferecer uma boa comida, um atendimento excelente, ele tem que ter um ambiente acolhedor, um ambiente onde a pessoa se sinta bem, né? Para almoçar, para fazer as suas refeições agradáveis. E querer voltar, né? E querer voltar mais vezes. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta, depois destas duas entrevistas aí, olha, você da Radmed, com uma nova ressonância magnética, e do Solo Regular, que agora também é Solo Projetar. Deixa eu estar voltando aqui, o Zé Fernando, a gente estava comentando aqui, falando, e você insiste que time lá da Espanha, que o vice-líder do Campeonato Francês, o Mônaco, se disputar o Campeonato Brasileiro, cai. O Mônaco é da Liga Francesa, né? Cai. Cai assim, pode dizer, mas vai jogar lá embaixo. Eu acho que na França, por exemplo, só tem o Paris Saint-Germain. Os demais ainda são... Porque tem o Neymar. Se não tivesse o Neymar também, caía aqui. O que aconteceu? Precisou perder de 6, eles perderam. Né? Conseguiram aquela proeza. Deixa eu fazer o seguinte, olha, eu vou mostrar para você um lance de futebol. O nosso Lucas Berlato vai separar aqui. O nosso André Grando completou 12 anos, 12 anos já, hein, rapaz? 12 anos. E ele organizou um jogo de futebol. Amigos do André e amigos do Léo. E conseguiu reunir 5 amigos, André? Porque conseguimos reunir. Porque tá uma brincadeira aí. A gente não tem tantos amigos, mas a gente conseguiu. Pelo menos 5, né? Porque tem uma brincadeira aí que o jogo Amigos do Neto e Amigos do Rogério Ceni não foi realizado por falta de amigos. Que é uma sacanagem, né? Não tem amigos. Que é uma sacanagem, né? E você conseguiu reunir lá amigos do André contra amigos do Léo. E eu tenho um trecho desse jogo aí com um locutor que ficou dentro do gramado. Dá pra rodar aí? Vamos lá, então. Olha só. Trecho desse jogo que aconteceu lá no Paulistano, lá na Vila Guiar, no Futebol Society, lá da belíssima... dá pra... Solta aí. Dá pra soltar? Então solta aí. Amigos do André vai ganhando com a goleada. João reclama. Vai no gol, André. Quem vai no gol? Vai, né, Luiz? Já tá uma goleada, hein? Ó o Brian. Chega o Eduardinho. Ó o Leandro. Ó o Eduardinho. Sai jogando em velocidade. Mais uma finta, rolou pro meio. Quem vem? Olha o André.
Sobrou pro Eduardo, pintou mais um gol. Por baixo tirou, voltou pro André, foi travado na hora. Olha o Brian. Chegou o Dudu, ganhou. Só que você tem essa visão do campo de jogo. Olha que lance do Dudu, hein? Rolou pro Eduardo. André tá sozinho, é só rolar pro aniversariante. Rolou, André bateu. É o Anderson Cavalo, hein? Golaço, hein? Viu aí o golaço do nosso André Grando aí, ô Zé Fernando? Golaço, já tá parecido com o gol do Palmeiras, né? É? Você viu? Sobrou ali. É, mas lá o bigode lá, como que chama lá? Deixou o William. Deixou pro Borja. Aliás, você tem que falar Borja ou Borja, porque você tem que falar Borja. Tem que colocar o R e depois 3 R juntos, né? Borja. É fácil de falar. Borja. Como é que é? Borja. Borja. Não é um nome inglês, é um nome espanhol, é mais fácil. Né? Como é que tem que falar? Borja. Borja. É fácil de falar, não é inglês. Não, porque ontem o Tadeu Schmidt falou que padronizou agora é Borja. Pode ser, Borja. Então você viu que legal. E eu tava narrei esse gol do André, esse gol espetacular aí, que vai concorrer ao troféu Puskás. E você viu que interessante, eu tava dentro do campo. Dentro do campo. Eu acho que tá precisando disso, cara. Exatamente. Um locutor dentro do campo. Locutor dentro do campo, seguindo. Quem sabe ele chama a atenção do juiz. Você errou aí, tá? Já imaginou? Já imaginou 11, 12 rádios? Todo mundo dentro do campo. Futebol, tudo é que beleza. Mas viu que legal? Não, então vamos dizer o seguinte, não vai poder ter o locutor dentro do campo, mas o cinegrafista, pelo menos. Acho que a quantidade de câmera, né? Tá bom? Você não acha que devia ter um cinegrafista ali? Também, pode ser. Mas vai tomar uma bolada na câmera, vai quebrar a câmera. Porque aquela câmera de cima... Agora um cara ali dentro, só essa ideia dessa? Uma câmera no ombro aqui, né? Câmera na mão e uma ideia na cabeça. Por exemplo, o cinegrafista corintiano, palmeirense, o time dele tá tomando gol, ele mete um chute na canela. Entra na frente. Ia ser legal, né? Ficou legal. Então esse gol histórico, você viu que gol histórico? Não, gol histórico, gol histórico. Que gol histórico. O Marcos Sotero, que também foi árbitro, né? Foi auxiliar e tal. Ele, me desculpa, realmente foi o Simon que apitou o Brasiliense e Corinthians. O Marinho Araújo, São Paulo joga com o time reserva porque titular vai disputar a Libertadores. Não vai para Libertadores. Não vai. É a Copa do Brasil, vai jogar contra o Madureira, Sul-Americana. O São Paulo tem que se preparar melhor mesmo. É, né? Agora deixa eu falar aqui, ó. Palmeiras. Eu vi uma manchete hoje, Palmeiras, 100% de aproveitamento. Mas 2 jogos, pô, também 100%, quando você já tem 5, 6 jogos. 2 jogos é pouco já falar 100% de aproveitamento, né? É pouco, e depende dos adversários. Por exemplo, esse do São Paulo, como é o Novo Horizontino? Novo Horizontino. Ele tem um técnico bom lá, e eles estão treinando desde outubro. Não é o técnico, não é o que foi... Passou pelo São Paulo, o Dunguinha. Já vou lembrar o nome dele aqui. O Dunguinha, era um dos Dunguinha. Ele e o outro da Doriva. Mas ele foi técnico do Ituano, campeão em cima do Santos. Aí no ano seguinte ele foi campeão estadual pelo Vasco da Gama. E tem uma curiosidade com o Anderson Salles, que é de Araçariguama e jogou no Paulistano de São Roque, jogou no Santos também. Ele foi campeão paulista pelo Ituano e o técnico era o Doriva. Aí os dois foram juntos lá para o Rio de Janeiro e os dois foram campeões estaduais pelo Vasco. E aí o Anderson Salles foi para o Goiás e foi campeão estadual também. Ele ganhou 3 títulos estaduais. Legal. Só que ano passado ele foi para o Santa Cruz e o Santa Cruz está numa fase terrível, né? Terrível, né? Estão Santa Cruz e Náutico é coisa. Eles estão perdendo para as equipes pequenininhas lá. E é talvez o mesmo problema, né? Estão disputando 2 campeonatos, a Copa do Nordeste. Que é boa, hein? Copa do Nordeste não, é sim, boa, hein? mas eles estão dando atenção para a Copa do Nordeste, sem preparação nenhuma. E eles foi piores, eles tiveram uma semana de treinamento. Eles aí. Bem complicado, viu? Bem complicado. O André, encosta nesse microfone aí. O que você acha? Tem que jogar com time reserva ou tem que jogar com time titular, Libertadores, Campeonato Paulista? Esse negócio de ficar poupando o jogador não é frescura, não? Tem que jogar com o time titular, mas quando você tem um jogo 2 dias antes de uma decisão, né, tipo umas semifinais de Libertadores, ou umas oitavas, umas quartas, uns mata-mata, e 2 dias antes tem um jogo do Brasileirão, que você já vai jogar lá. Eu boto o time reserva no Brasileirão e na Libertadores, né, um campeonato importante, eu coloco o time titular. Então, mas numa semifinal, agora o campeonato nem começou, não começou. Exato, mas é por isso, você não pode abandonar o campeonato. Fazer, por exemplo, o que o Grêmio fez.
O Grêmio abandonou tudo pela Libertadores. Tudo bem, ele ganhou. Então eu acho que não deve abandonar os campeonatos. Mas você não pode deixar, você também não pode abandonar a preparação. O Palmeiras pode? Pode. Se o Palmeiras agora, esse time dele aí encaixar, eles vão ser favorito a tudo. Se eles encaixarem direitinho, eles pode perder um jogo, principalmente mata-mata, um dia mal aí, que outra equipe encaixou o jogo contra eles também. Então, às vezes, no mata-mata acontece isso. Mas, assim, campeonatos um pouquinho mais, como o brasileiro, por exemplo, eles vão estar sempre favoritos. E eles podem, às vezes, abrir um pouco mão, porque eles têm vários jogadores aí, se contundir, dá para trocar, né? Porque se você não se preparar bem, as contusões serão piores do que elas já vão ser. Isso eu tenho certeza. Eu estou falando porque realmente você, Zé, você como professor de educação física, você acha que os times estão se preparando mal? Claro. Em 10 dias faz o quê? Você não dá atenção a nada. Você não dá atenção à parte física, corretamente. Você não dá atenção à parte tática, corretamente. Você não dá atenção à parte técnica. Fundamentos. Até Pelé treinava todo dia. Imagine o pessoalzinho aí. Você tem que treinar todo dia. Não tem jeito, você tem que treinar fundamento. Faz parte. Quer dizer, você não fez as 3 coisas que movem o esporte, você não fez. 10 dias você não faz. Agora, tal time, tudo bem, eles estão desde outubro. O próprio São Bento. São Bento parou quando? São Bento parou no começo de dezembro, né? São Bento parou e manteve os 15 jogadores do elenco, que foi campeão da 2ª divisão. Então ele veio... Campeão da 3ª, perdão. Não foi campeão. Ele garantiu acesso e foi eliminado nas semifinais pelo CSA. CSA que acabou sendo campeão, até uma surpresa. Eu achava o CSA o mais fraco de todos, como a gente erra também, né? Não é só o pessoal da televisão, a gente erra também. Então, eu achava tranquilo que o São Bento estava na final. E eu assistia pelo canal lá que passa. Esporte interativo. Isso, eu assistia, eu gosto de assistir esses campeonatos. Assisti Ferroviária e ABC, agora pela Copa do Nordeste, assisti o... Ferroviário, isso daí, Ferroviário, do Ceará, do Ferroviário. Ceará. Isso. Depois passou uma outra partida também, já lembro o nome. Não, mas é legal, o futebol nordestino é legal, o nordestino gosta. É gostoso. Esse ano a gente foi lá para Aracaju, são né, equipes André? que caem também, viu? Não é só a turma da Espanha que cai, esses times nordestinos também caem. Então, são fraquinhos também. Mas eles têm uma paixão ali, é impressionante. A gente passou lá em frente ao estádio do... a gente passou lá do Confiança, né, André? Do Confiança. O Confiança tem o estádio, mas em jogos maiores eles mandam no Batistão. No Batistão, mas ele jogou aqui. O estádio é 2.000 lugares, né? É bem pequenininho, que a gente atravessa a ponte lá, que faz o limite das cidades de Aracaju, com Barra dos Coqueiros. Então a gente de Barra dos Coqueiros atravessava a ponte ali, a gente já via o campo do Confiança, um campo bem antigo ali, e tinha uma tecelagem lá que chamava-se Confiança. Por isso que deu origem lá ao time. É legal a história dos times nordestinos, times do interior, né? Muita gente perdeu muito disso, né, Zé Fernando? Justamente porque era onde o Brasil se destacava também. Você tinha muitos jogadores que eram todos técnicos, né? E você veja, por exemplo, você fala, nos Estados Unidos o basquete, veja a quantidade de equipes de basquete que tem nos Estados Unidos. Só de faculdades, só da, vamos dizer, a primeira divisão deles lá, que eles chamam aqueles nomes que tem 100 equipes. 100 equipes. Você vai tirar gente boa. E nós tínhamos isso só no futebol. Só, no resto não era assim. O resto era como é praticamente agora. Até um pouco melhor agora do que era antigamente. Mas futebol nós tínhamos muitas equipes. Agora eles fazem aquela loucura na Copa São Paulo, né? Que aquele monte lá que aquilo lá está sendo feito. Mas tudo bem, é um monte, mas se a gente tivesse um campeonato aberto assim de basquete, não tem. Não, hoje em dia não dá. Não tem de vôlei. Não tem uma Copa São Paulo de basquete, né? O basquete deu uma recuperada muito grande agora. Desde que deixaram os clubes tomar conta, né? Quando a federação falou, não, eu vou cair fora, a federação caiu fora, eles fizeram o NBB aí, e realmente ele deu uma melhorada e está voltando quase a ser a segundo esporte dos brasileiros. Porque é uma queda violenta, né? Violenta. Para a gente fechar aqui o nosso programa, falando de futebol aqui no nosso Linha Aberta, o Corinthians, o Jadson é o termômetro do time, hein? O Jadson jogando direitinho, voltando melhor da sua forma, e já é a referência ali, né? Já é a referência. Não, agora, é isso, André, o Jadson é a referência, é o termômetro do Corinthians? Na verdade, sim.
Mas tem jogadores que também são, tipo o Cássio. Você acha que o Cássio é importante ali no Corinthians? É, porque ele já ganhou até Mundial, né? Então, e o Cássio dá aquela quebrada na bola lá na frente pro Jô, né? O Corinthians está precisando, a gente não está perseguindo o Casim, nada, mas o Casim é difícil, não? Você veja bem, São Paulo perdeu recentemente 2 jogadores argentinos que são o maior sucesso na Argentina. Buffarini já estão pedindo ele na seleção e, pasmem, Centurion. O que eles fizeram no Brasil? Nada. Não, o Carille foi muito curto o tempo dele aqui, ele poderia ter feito Buffarini? mais. Agora, Cara, quase 2 anos, meu. É. A liga nossa é muito forte, gente. A liga nossa é muito forte. E o... Realmente... Centurion ficou 3, quase 4. Centurion foi uma decepção, Uma decepção. A liga nossa é muito forte. Eles são, não é todo mundo que se dá bem, não. E Buffarini estão pedindo ele na seleção. Tem também um canal lá que está passando jogos regulares do Campeonato Argentino. Aliás, hoje acho que todo mundo... Não, tudo. E agora você tem umas bases aí, tem, né, umas plataformas, você acompanha o jogo do mundo inteiro. Só um detalhe, nós falamos em basquete, né? Foi transmitida uma partida de basquete, surpreendentemente, de 2 equipes, 100 mil pessoas. Me assustou. Eu achei... pela internet, lá pelo YouTube. Pelo YouTube teve 100 mil... 100 mil pessoas assistiram uma partida. Que jogo? Eu tô tentando lembrar, mas não foi tipo Flamengo e Vasco, não foi tipo Bauru e Francana, coisa assim. Eu já lembro já qual é a equipe. Olha que maravilha. 100 mil pessoas, por isso que eu comentei, o basquete está voltando. E como foi, né? Precisou ir para a mão dos clubes. Quando ela foi, que o basquete caiu... horrível, né? Caiu para a 4ª divisão, uma equipe que sempre era favorita a uma das medalhas. Tudo bem, não ganhou, mas era favorita. Porque tinha esses 5, 6 equipes muito fortes. Para fechar, deixa eu falar com o André aqui do Santos. O Santos que vai jogar nessa segunda-feira a partir das 8 horas contra o Bragantino na Vila Belmiro. E como é que vai ser esse jogo pro Santos hoje? Vai ser mais um jogo pro Jair Ventura testar o elenco. Provavelmente ele vai botar alguns jogadores do banco de titular ou até entrar no meio do jogo, tipo o Rodrigo, outras estrelas, pode colocar também o Kleber, zagueiro. Tem muitos jogadores, pode colocar o Eduardo Sacha, não sei se o Eduardo Sacha vai pro jogo. Tem muitos jogadores ainda para testar, mas o Romário tá bem na lateral esquerda, um bom jogador, eu vi o jogo dele. Você achou bom? Eu achei ele bom. Contra o Linense? É. Porque o Santos contratou pouco, não é só os dois, né? Só o Sacha e o... E o Sacha é por empréstimo, é só um ano. Só de empréstimo. Contratou o Gabigol. Ele chegou. Mas então, o Quartarolo, meu amigo, fala que ele é o Gabi ex-gol. Gabriel Barbosa, então vamos dizer assim. Gabigol é muito, né, Zé Fernando? Não, eu acho que ele volta a jogar bem aqui, por lá. Às vezes é duro, alguns ficar rico muito rápido é complicado. Acho que foi o caso dele. O Benfica tá querendo fazer alguma coisa lá para tirar o Gabigol do Santos. Eu vi essa notícia. Tirar? Por que motivo? Uma negociação lá, porque ele passou pelo Benfica, né? O Benfica acertou um empréstimo com o Gabigol. Só que daí o Benfica rescindiu o empréstimo. Daí o Gabigol tava na Inter. Aí o Santos veio, fez uma proposta por empréstimo, lá se acertou. O Gabigol vai vir por empréstimo do Santos. Mas não sei o que aconteceu lá. O Benfica tá de olho, tá querendo melar o negócio. A manchete era essa, Benfica quer melar a transferência do Gabigol. Manda um abraço aqui pro meu amigo Will Gonçalves, tá aí acompanhando a gente. É um programa especial com ele aqui. O homem cantou tango, tudo tal. Eu acompanhei. Você acompanhou? Acompanhei. O homem canta tango, música em inglês. Muito bom. Nosso Will Gonçalves. Bom músico. Bom músico, né? Muito bom, muito bom. Olha, Zé Fernando, quero agradecer aqui a sua participação, quero agradecer, tem gente que entra aqui, não manda comentário, mas a gente agradece a todo mundo que vai entrando aqui e pelo menos manda um oi aqui, pelo menos, porque aí mandando um oi a gente já pode fazer o registro aqui, tá? Nesse programa a gente falou um pouco de esporte, de maneira geral hoje aqui, né? Que é sempre bom a gente colocar a conversa do futebol em dia, né, Zé Fernando? Não, sempre bom, é gostoso. Agora o seguinte, na minha opinião, eu tô achando que a Liga dos Campeões da Europa está chamando mais atenção do que a Copa do Mundo. Se fala muito mais em Liga dos Campeões, se fala muito mais do jogo entre Real Madrid e PSG do que, olha, vai começar a Copa do Mundo. O clima não está muito quieto para a Copa do Mundo? Eu acredito que isso um pouquinho mais no Brasil até. Mas
você fica muito tempo falando da Liga, né? Muito mais tempo do que... Ela é mais... A Copa do Mundo, ela tem aqueles jogos da seleção e tem a Copa em si, quando é as finais, né? Onde é no país sede lá. Que agora deve mudar muito, né? A partir não da próxima, mas da outra. E a Liga move também as paixões, né? Clubística e tal. Então, realmente... E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. É os clubes que pagam, é os clubes que mantêm os jogadores. Os clubes estão ganhando espaço das seleções nacionais. Exatamente, eu acho que é assim que tem que ser. Aqui foi. Você vai fora do Brasil, você não acha a camisa do Corinthians, do São Paulo, você só acha da seleção brasileira. E não é porque eles não querem vender, eles até querem simplesmente a CBF dar um jeito de bloquear tudo isso aí. Só se desde que o nosso querido. Que Deus o tenha, ainda não, porque acho que Deus não quer ele lá. Aquele que foi presidente da federação, como é o. José Maria Marinho? O antes dele, eu nem gosto de lembrar o Antes dele? Antes de José Maria Marinho, quem que foi genro de João Avelange? Ah, Ricardo Teixeira. Fale de novo. Ricardo Terra Teixeira. Isso. Esse, ele não deixava. Futebol brasileiro tinha que ser só a seleção. E continua assim, você não acha. Você até acha pessoas que conhecem as equipes, mas você não acha. Você disse que tem uma proteção de não deixam exportar a camisa do Palmeiras, do Corinthians. Não sei se não deixa o que ele faz. Eu sei que foi na época do Ricardo Teixeira, isso já foi reclamado. Alguns clubes reclamavam, depois ficavam quietos, porque eu não sei o que ele fazia. Ele não conseguia, ele calava as pessoas. E foi exatamente isso que eles não têm. Quer dizer, você perde até essa parte financeira. Uhum. E a camisa que não está barata, né? Uma camisa oficial, 250, 300 reais, né? É isso aí. Você está com uma do Cruzeiro hoje aí, uma oficial da Pênalti. Eu vi um vídeo no YouTube que era um cara procurando uma camisa de time brasileiro numa loja de futebol ou de esporte lá em Madrid. Aí lá tinha umas alas que era do Barcelona, tava vendendo as coisas do Barcelona, outra do Atlético de Madrid, outra do Real Madrid. Aí o máximo que ele encontrou não foi de time brasileiro, foi de um time sul-americano. Só encontrou uma do Boca. Deve ser por um acaso, alguém que veio aqui e pegou. É incrível, né? Eles bloqueiam e Boca, pois é, o Boca também é conhecido. É um time internacional. Mas você não acha mesmo, é difícil, você não acha. Aí você nas suas andanças aí pela Itália, se não vira uma camisa do São Paulo? Não, de clube nenhum. Eu vi só da seleção brasileira. Vi de todos os clubes. Deles lá você acha de todos. Onde você vai tem na Inglaterra, principalmente Inglaterra, França e Espanha. Os outros menos também. Mas você acha da Inglaterra, não só do Manchester City? Não, você acha do nossa, Tottenham? muito. Liverpool é. Ele é até mais famoso que... ele está no mesmo nível em fama e conhecimento que o Manchester United. Ele é mais conhecido que o Manchester City, que o... É porque são clubes que foram vendidos e grandes empresários chegaram, né? O Liverpool teve um problema que ele pegou um milionário que brincava de futebol. Inclusive ele era americano. E deu aquela decaída eles não ganharam mais nada. Agora parece que estão recuperando. Isso também é um perigo, viu? Que é o melhor time da Inglaterra? Da Inglaterra? No momento é o Manchester City, né? Que tá 8 pontos, né? 8, 9 pontos. Eu falo Manchester City e o André fala pra mim, é Manchester City. Por que é Manchester City? E não é City, André? Manchester City, ou City, pode falar. Os ingleses falam só não fala Manchester. Não, mas a nossa Sorocaba, a nossa Manchester Paulista, não era assim que a gente falava? Depois que a gente ficou acompanhando Manchester, né? Sorocaba tem a Vila Guadalajara, né? E é Guadalajara, né? Mas assim, as palavras, né? Vão se brasileirando, nem a portuguesando, vão se brasileirando. Zé Fernando, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom bater um papo com você que gosta de todos os esportes. Vamos falar da nossa gloriosa natação. Tá meio quieta a natação, né? Tá quieta, mas eles estão tão bem, viu? Eu acompanho. Tinha um acompanhamento maior, porque meu cunhado lá, minha cunhada, meu sobrinho, participavam abertamente. Agora ele está indo para a faculdade, tudo precisou parar um pouco. Eles eram até diretores e tudo mais, então eu acompanhava um pouquinho mais de perto. Precisam trazer o nosso Emerson Jimenez. É Jimenez ou é Jimenez? Então, se fosse falar em espanhol, era Jimenez, né? Que o J é um Jimenez. Jimenez, né? Eles falam... Mas já brasileiro, é Jimenez mesmo. É Jimenez. André, é Jimenez ou Jimenez? Depende
Depende de como... depende do país, né? Da origem do sobrenome. Aqui no Brasil é portuguesou, né? Jimenez ou Jimenez. Pode falar de qualquer um dos dois. É porque hoje tem muito nome duro de falar, hein, Zé Fernando? Difícil, rapaz. Agora, né, como é a globalização das equipes de futebol, sempre tem um que se destaca na rádio, que é o nome mais fácil. Não, o mais fácil é aquele que pega, você pega a escalação do time russo lá, Shindovski, Pedrovski, Markovski, aí tem lá um... Lenum. Esse é o craque. Nossa senhora, o que pega na bola, vem pro campo de ataque, o Lenu domina. Ele é Lenu, é assim, tem muito. Era o craque do... E aí pela televisão dá pra fazer uma coisa mais tranquila também, lá na direita. Na esquerda. Valeu então. Obrigado aqui, o Thiago Fernando Rabicchini entrou, tá acompanhando a gente aqui, Carlos Aurélio Vitório tá acompanhando a gente também. Um abração pros Alexandre dois. Vitor Andrade, o Pupo Fernandes passou por aqui, o Paulo Antônio Bonando, seu grande professor de... Ciências. Pega no pé da molecada aí, Bonano. E obrigado a todos que entraram aqui, pelo menos fizeram um registro pra gente falar um pouco de esporte, que hoje falamos do esporte nacional. Foi bom, amanhã a gente volta com mais um tempo. Obrigado, Zé Fernando. Um abraço, estamos à disposição. Obrigado, André. Tá bom? Até a próxima. Segunda-feira que vem, volta ou não? Volta. E hoje tem treino no Grêmio? Hoje tem. Tem? Daqui a pouco eu vou lá. Sub quanto? Sub 12, que é o meu, né? O Sub-12, então tá legal. Obrigado ao nosso Thiago, Lucas Berlato e o Jair Ribeiro. Nós estaremos de volta amanhã a partir das 4 da tarde. Obrigado a você que acompanha ao vivo o nosso programa, que você que depois acompanha durante a noite, no período da manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está na internet. Um grande abraço.